A armadura de Deus. É essa armadura que faz toda a diferença na vida de um cristão. Na vida daquele que realmente quer ter uma vida com Deus, daquele que realmente busca isso, daquele que realmente procura buscar a Deus de verdade. A armadura de Deus é para aquele que realmente quer ter vida com Deus. Não é para aquele que simplesmente vai a uma igreja para dizer que é de Deus, para dizer que é cristão, para dizer que gosta de Deus, para dizer que busca a Deus. A armadura de Deus é para quem quer realmente renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Para a gente alcançar essa armadura, a gente precisa renunciar à nossa vontade. A gente precisa renunciar ao nosso próprio desejo. A gente precisa renunciar às vontades carnais e se preparar e se forjar e se capacitar para que quando essas dificuldades vierem, a gente conseguir resistir, a gente conseguir prevalecer. E eu quero trazer uma mensagem para você hoje. E essa mensagem vai falar exatamente sobre isso, sobre a armadura de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, olha só o que diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essa palavra está tentando dizer para nós: revesti-vos da armadura de Deus, porque é essa armadura que vai te proteger contra a cilada vier, quando a proposta vier, quando a vontade carnal vier. É essa armadura que vai te proteger. Nós não seremos perfeitos ao alcançarmos ela, mas é mais uma proteção, é mais uma investida que a gente pode dar para nós mesmos, para que a gente resista o dia da dificuldade, para que a gente permaneça firme no dia que a gente estiver triste, que a gente estiver angustiado, que de repente a gente se sentir carente, ou quando a gente se sentir de repente com um sentimento de vazio no coração. A gente precisa ter Deus na nossa vida. E para a gente ter Deus, a gente precisa se policiar, a gente precisa se renunciar, a gente precisa buscar cada vez mais a Ele. E a armadura de Deus ajuda a gente a manter a nossa comunhão com Deus. Ajuda a gente a manter a nossa vida, a nossa intimidade com Ele. Ajuda a manter a nossa vida em paz, com alegria, em segurança. Porque Ele tem guardado nossos passos. Ele tem feito da nossa vida a morada dele. Mas a partir do momento que a gente deixa de cuidar, a partir do momento que a gente deixa de pôr a armadura de Deus, de colocar a armadura de Deus no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, quando a gente passa a não fazer mais isso, então, a partir desse momento, a nossa vida com Deus começa a esmorecer. A gente começa a se afastar, a gente começa a se angustiar, a gente começa a sentir novamente aquele vazio no coração. E isso só Deus que pode mudar. E isso só Deus que pode transformar. E isso só Deus que pode mudar a situação. A gente sempre quer o melhor para nós. A gente espera o melhor, a gente busca pelo melhor. Mas e o nosso melhor para Deus? Deus, Ele também quer
o seu melhor louvor, a sua melhor oração. Deus, Ele também quer o seu melhor tempo. Deus, Ele também quer de você, que você faça por onde de agradar a Ele. Procura se revestir com a armadura de Deus para que você agrade a Deus, para que você também procure glorificar o nome dEle quando a vitória vier. E a vitória, ela está vindo. A gente só não sabe quando e como, mas ela está vindo, ela está a caminho. Jesus, Ele fez essa promessa de tudo quanto a gente pedisse a Ele, Ele faria. Então aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, isso está a caminho. Mas antes você precisa ter a sua vida com Deus. Você precisa manter a sua comunhão com Deus. Você precisa manter a sua intimidade com Deus. E para isso você precisa se revestir. Para isso você precisa ter essa armadura de Deus no seu coração. Para que quando a dificuldade ela vir, quando a vontade de desistir ela vir, quando a vontade de parar ela vier, então a gente vai continuar, porque a armadura de Deus no nosso coração está fazendo com que a gente continue, está nos protegendo de toda a cilada do diabo, de todo pensamento negativo, de toda energia negativa, de todo peso, de toda culpa. E essa é a armadura de Deus que a gente precisa. Se você ainda não tem a sua armadura, se você ainda não encontrou sua armadura, procure buscar hoje essa armadura. E como que você pode fazer isso? Renunciando à sua vontade, renunciando os seus desejos, renunciando a sua forma de agir, a sua forma de pensar, e procurando agradar a Deus, procurando viver para Deus, procurando ter Deus no nosso coração, procurando fazer de Deus o nosso tudo. Então hoje procure refletir nisso. Hoje procure pensar nisso. Procure pensar no que você pode mudar para agradar a Deus. Seja a sua forma de pensar, seja a sua forma de agir, seja a sua forma de falar, de expressar para os outros o amor de Deus. Tudo isso é importante para Ele. Então procure pensar sobre isso. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Quero apresentar nesse momento a Deus a sua vida. Então aonde você estiver, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor. E nós só estamos orando, Pai, porque nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é real. Nós acreditamos que o Senhor é verdadeiro. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor faz e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas hoje, Pai, o principal é ter o Senhor no nosso coração. A gente pode conquistar muitas coisas, o dinheiro, a fama. A gente pode alcançar muitas amizades. A gente pode ser feliz. Mas tudo isso, Pai, não adiantaria ou não vai adiantar, Pai, se a gente não tiver o Senhor. E a gente precisa se proteger, Pai, contra as ciladas do diabo, contra as dificuldades que às vezes elas vêm com o intuito de fazer a gente desistir, com o intuito de fazer a gente parar, com o intuito de fazer a gente parar de buscar o Senhor. Então nesse momento, Pai, eu oro por cada um deles, que nesse momento está assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor alcance, entregando para essa pessoa a armadura do Senhor. Para que em nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa ela possa se revestir. E ela possa acompanhar nesse momento o crescimento espiritual dela. Com essa armadura, Pai, a cilada ela pode até vir, mas ela vai permanecer, ela vai resistir. Porque a armadura do Senhor está revestindo o coração dela. Então nesse momento, Pai, entregue para essa pessoa a paz que essa pessoa precisa, a alegria que essa pessoa necessita. Meu Pai, isso que essa pessoa tanto tem pedido, tanto tem buscado, atenda, Pai, essa oração, responda ao clamor. Porque é só o Senhor, Pai, que pode fazer, e nós estamos recorrendo ao Senhor, porque sabemos que o Senhor pode fazer. Pai, nós apresentamos a cada vida em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho e se você puder também deixa o seu curtir. Isso ajuda demais para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.